Meus amigos, ontem nós tivemos aquele faz de conta, que alguns chamaram de julgamento, porque para mim não foi um julgamento, a coisa já está toda arquitetada, um jogo de cartas marcadas. Eles vão aceitar a denúncia do presidente Bolsonaro e dos outros, né? E se tornarão então réus. Inclusive o ministro Cristiano Zanin, num ato falho, chamou o presidente Bolsonaro e os demais de réus, né? Logo depois ali ele se corrigiu e falou, não, os indiciados, né? Então, é esse o pé que tá. É um faz de conta, né? Não importa o que os advogados apresentem, não importa o que seja de fato mostrado, eles serão denunciados, aliás, já foram, né? A denúncia vai ser aceita e eles serão réus. Essa é a questão. E nós tivemos falas brilhantes dos advogados, tá? Eu separei alguns trechos aqui para vocês que vale a pena a gente acompanhar. A fala do advogado do presidente Bolsonaro foi sensacional. Ele refutou diversas narrativas que foram impetradas aí durante essa acusação fantasiosa de golpe, né, imaginário que nunca existiu. O advogado do general Braga Neto também foi brilhante, do Anderson Torres e de vários outros, né? A defesa, no geral, fez um papel sensacional e destruiu todas as narrativas. Mas como o regime faz o que quiser, nós não vivemos no Estado democrático de direito, essa denúncia vai prosseguir e eles vão virar réus. Essa é a questão, meus amigos. Agora, eu quero salientar aqui a divergência do ministro Luiz Fux, tá? Eu vou colocar, inclusive, um trecho da fala dele, porque eu sei, é difícil ver essas figuras falarem, mas é interessante, tá? A gente precisa ouvir o que ele tem a dizer, porque faz todo sentido e pode abrir brecha aí, ainda nesse julgamento, para o que a gente precisa. E vocês vão entender por quê, tá? O ministro Luiz Fux, só resumindo aqui para vocês, ele abriu o seguinte questionamento. Ora, ou esses indiciados, eles não exercem mais função pública e, portanto, não têm foro por prerrogativa de função e não deveriam estar respondendo no Supremo, ou então eles têm foro por prerrogativa, como assim a gente decidiu na semana passada, inclusive com o meu voto, mas eles devem, então, ter as suas questões impetradas no plenário e não na primeira turma. Olha que interessante. Por que interessante? Deicon, vai fazer alguma diferença se a coisa for para o plenário ou não? Vai, e vai fazer toda a diferença. Eu já falo qual é para vocês assim que vocês virem aqui o vídeo do Luiz Fux falando. Vale a pena, tá? Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, isso é muito importante. Olha só. Em primeiro lugar, essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro. Isso é importante. No meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2025, olha aí. 11 de março de 2025, eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm força prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria, efetivamente, o plenário do Supremo Tribunal Federal. Acabou. Aí matou a pau. Porque abre brecha sim para levar o caso para o plenário e tem que ser no plenário. Deicon, mas vai mudar alguma coisa no plenário? Quer dizer então que o Bolsonaro e os outros indiciados têm chance de reverter essa situação no plenário? É claro que não, pessoal. É um jogo de cartas marcadas. Não, a lei não importa mais, esquece a lei, né? A lei existe, não sei, enfim, né? Não estamos mais no Estado democrático de direito. E o sistema vai sim querer prender Bolsonaro e os outros para sustentarem essa fantasia de golpe que não existiu, nunca existiu, não aconteceu, tá? Mas a questão é que no plenário haverá sustentação oral, os ministros terão que defender o seu voto, haverá debate, haverá discussão, e nós teremos a possibilidade de André Mendonça e Cássio Nunes, ou um ou outro, ou os dois, fazerem aquilo que a gente espera, que é pedir vista. Se cada um pedir vista, a gente vai ter no total 6 meses de processo suspenso. O que vai nos dar aí tempo mais que suficiente para aprovar o PL da anistia, que poderia inclusive englobar o presidente Bolsonaro,
E também, quem sabe, tá, pessoal, porque esse julgamento, embora eles vão tentar acelerar, ele vai levar alguns meses, talvez até um ano, tá? Talvez até mais do que isso. A coisa é burocrática, né? São dezenas de testemunhas, leitura, apresentar de defesa, recurso e etc., né? Então, se você tiver a possibilidade de ir para plenário, só a aceitação da denúncia, você pode, só antes de o negócio virar um processo e Bolsonaro se tornar réu, dar mais 6 meses para eles. Porque Cássio Nunes pode pedir vista, ou então André Mendonça, ou os dois. O que seria o melhor dos cenários, né? Ou seja, tempo para aprovar o PL da anistia antes de Bolsonaro se tornar réu, né? Dessa fantasia, desse golpe que nunca existiu. E, se for o caso, mesmo ele se tornando réu, dá mais tempo aí para que Bolsonaro, ano que vem, possa concorrer à eleição. Tá? Porque essa questão da inelegibilidade lá no TSE, isso vai cair por terra. Isso aí é fato. Não se sustenta. Essa é a questão, tá bom? Agora, para finalizar, eu vou deixar para vocês aqui um vídeo. Primeiro do advogado do general Braga Neto, depois do advogado do presidente Bolsonaro, tá? Vale a pena acompanhar. Olha só. O do Braga Neto é um trecho pequeno, mas ele está indignado porque ele não teve acesso aos autos na integralidade. Como é que ele vai apresentar a defesa se ele não teve acesso ao que o seu cliente está sendo acusado? Vocês percebem? Eu não tive acesso, eminente ministro Flávio Dino, ao que foi apreendido na casa do general Braga Neto. Eu não sei o conteúdo do computador do general Braga Neto. Eu não tenho o telefone, o acesso às mensagens do telefone do general Braga Neto. Como é que eu posso exercer o direito de defesa, ministra Carmen Lúcia? Como é que eu posso mostrar a Vossa Excelência que mensagem X ou Y refuta o que foi dito na denúncia? Eu não tenho como. Não me parece razoável que essa defesa tivesse acesso ao conteúdo do celular. Não teve. Pois é, mas nada disso adianta. É um jogo de cartas marcadas, né? Não adianta aí expor que realmente a coisa está ilegal desde o princípio. Não adianta, né? Mas, enfim, para finalizar, a fala do advogado do presidente Bolsonaro, brilhante também, desmonta essa narrativa fantasiosa. E só assim ela poderá ser utilizada. O que aconteceu nesse caso? Ele falou, segundo a Polícia Federal, ele mentiu, omitiu e se contradisse. Tô falando do Cid, E né? então, há uma audiência para que ele tivesse oportunidade de se corrigir. Mas aí, com todo respeito, há uma inversão. Porque, na verdade, não é o Estado que foi buscar as palavras de corroboração dele. O Estado foi buscar as provas de corroboração do que ele disse. É o contrário. O Estado trouxe indícios e ele se adequa aos indícios trazidos pelo Estado. É completamente o inverso. Com todo respeito, ministro, é o inverso. O delator tem que falar e o Estado tem que trazer as provas para condenar alguém. O que aconteceu aqui é que ele falou, mentiu, e o Estado tinha indícios, e aí ele se adequa ao Estado. E aí, com todo respeito, vem a denúncia do seguinte, inclusive, o colaborador, nessa versão do colaborador, foi corroborada pela Polícia Federal. Não, desculpe, ele não foi corroborado pela Polícia Federal. É o colaborador que corroborou a versão da Polícia Federal. É exatamente o inverso disso. E numa audiência que se traduziu numa coleta de provas. E essa é a insurgência da defesa. Porque nesse momento, essa coleta só poderia ser feita, com todo respeito, pelo procurador, pela polícia e não pelo Poder Judiciário. Então... O que ele disse ali, ó, é que o ministro Alexandre de Moraes não poderia participar da inquirição ao tenente-coronel Mauro Cid naquela delação. Isso cabe ao Ministério Público, né, ao Procurador-Geral ou à Polícia Federal, não ao juiz, não ao Judiciário. Ele está expondo isso aí. Aí já seria o suficiente para acabar com essa denúncia. Tá ilegal desde o princípio. O que acabou com a Lava Jato não foi uma falha processual? Quer falha processual maior do que essa? Tudo está baseado na delação do Cid, não é isso? Que foi feita sobre coação. O ministro Alexandre de Moraes até negou e tal. Bom, a mesma coisa aconteceu na Lava Jato. Tem que acabar. Então, esse processo é claro que lá na frente vai ser anulado, né? Mas eles querem sustentar tudo isso porque o ano que vem é ano de eleição, eles querem tirar Bolsonaro do páreo a qualquer custo, tá? Não vou deixar aqui o restante da fala do advogado do presidente para não alongar tanto o vídeo, mas para finalizar isso, meus amigos, em instantes aí nós teremos a continuação, né, desse faz de conta, tá? E vamos ver se vai acabar hoje, provavelmente vai. Se vai para plenário ou não, né? Enfim, espero que sim, porque como eu disse, se for para plenário a gente tem a possibilidade aí de garantir aí mais 3 ou 6 meses de suspensão
Só nesse julgamento, da aceitação da denúncia ou não, tá, pessoal? É isso. No mais, o presidente Bolsonaro falou da Zambelli. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Ela pisou muito na bola, provavelmente vai ser cassada. Não confundam, não é o que eu quero, não gostaria que ela fosse cassada. Eu acho que ela faz um excelente trabalho parlamentar, embora naquela questão da eleição de 2022 ela deixou muito a desejar, deu uma mancada monumental e pode sim ter contribuído, não sei se foi determinante, mas contribuído aí para a derrota do presidente Bolsonaro. Porque todo mundo sabe que ele tinha como maior bandeira a questão do armamento, né? Teve aí muita flexibilização na questão de armas, e aí veio a Zambelli, a esquerda explorou muito bem o caso dela, né? Então pode ter pego mal, o que tirou votos do presidente Bolsonaro, não necessariamente deu ao Lula, mas muita gente pode ter votado em branco ou anulado o voto por conta deste caso específico. Depois vou fazer um vídeo falando mais a respeito. Mas desde já compartilhe, deixe o seu like e inscreva-se se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.